Bom dia, pessoal. Olá, bom dia, pessoal. Professor, uma dúvida aí. Fala aí. Ratei num aviso do senhor. Agora que eu tava vendo os vídeos aqui, e eu vi que o senhor tinha postado o trabalho 3. Eu mandei um e-mail agora pro senhor aqui. O que acontece? Na sexta, no começo do vídeo, eu fui atender minha filha e perdi o começo do vídeo. E agora, no sábado, ontem, eu vi que o senhor ontem de noite, eu vi que o senhor falou no trabalho. Ah, E tá, eu tá. tinha um trabalho já da outra disciplina de entrega do dia 27, e eu vou sempre ser pelo plano de ensino, entendeu? Ah, E agora que eu vi que ele tá para entrega agora às 11 horas. é. Então, o senhor tem, que eu digo assim, o senhor tem como dar mais um dia assim, ou entregar atrasado? Sim, sim, eu tinha visto teu e-mail aqui, eu prorroguei ali até amanhã Tá. à noite ali, mandei um aviso, eu acho que eu vi ali que a maioria da turma entregou, mas tudo bem, não tem problema, tá? Porque o que acontece, eu vou sempre ser pelo plano de ensino. E aí, como tinha outras disciplinas na mesma data, né, de Tá, entrega, daí eu não consegui, eu não vi. Agora que eu fui verificar o que eu estudo pelo livro, sim. e aí agora que eu fui verificar como é que tava o É cálculo. que, de fato, o que aconteceu, eu decidi incluir esse trabalho sobre as últimas técnicas, porque como a gente está executando um cronograma nessas condições que é difícil de prever, né, o que realmente a gente consegue cumprir em cada etapa, Sim, sim. como a gente vai mudar de assunto agora, a gente vai passar para sequências e séries, para não ficar muito lá na frente, aí vocês, né, eu pensei e coloquei esse trabalho sobre as técnicas de integração para meio que encerrar essa primeira parte da disciplina e a gente começa hoje o estudo de sequências e séries. Tá, tranquilo. Tá Hoje a bom? gente abaixa a cabeça e esforça aí. Obrigado, hein? Vai estar legal, tranquilo. Pessoal, então, como eu estava dizendo ali na conversa com o colega, eu vou iniciar hoje o estudo de sequências e séries, que é, digamos assim, uma parte muito importante dentro da formação dos matemáticos, físicos, engenheiros, né, das diversas áreas, porque abre assim, né, o pensamento da pessoa, porque ela começa a ver uma outra forma de representação das funções e até mesmo uma outra forma de cálculo das funções, né? Quando realmente vocês vão aprender, né, pelo menos de maneira introdutória, a como são calculadas as funções que aparecem em muitos dispositivos eletrônicos, como calculadoras, né, programas de computador, por exemplo, funções conhecidas, logaritmo, exponencial, seno, cosseno, tangente, né, as funções trigonométricas inversas. Se vocês se perguntarem assim, afinal de contas, né, como é que é calculado o logaritmo? Se vocês já estudaram algumas propriedades do logaritmo, vocês conhecem lá que é possível, no caso do logaritmo decimal, por exemplo, a gente sabe que o logaritmo de 100 na base 10 é 2. Por quê? Porque 10 ao quadrado é 100. Né? O logaritmo de 1000 na base 10 é 3, né? Porque 10 ao cubo é 1000. Mas e como é que calcula o logaritmo de 2 na base 10 ou em qualquer outra base? Como é que calcula exponencial, né? E elevado na 3,7? Esses valores, vocês, se precisam de um valor desse tipo, vocês têm que recorrer a uma calculadora. Né? Tem lá uma calculadora, tem uma tecla, está escrito lá, LN, por exemplo. Aí aperta lá uma tecla e copia o resultado. Então, na verdade, ao usar uma calculadora, vocês não estão calculando, né, o logaritmo, ou a função seno, ou a função cosseno. Vocês estão usando um dispositivo que tem lá um algoritmo e que é executado, e ao pressionar uma tecla, né, sob certas condições, tu obtém um resultado.
O que as pessoas, em sua maioria, têm de fazer? Elas têm de acreditar naquele resultado, né? É um ato de confiança. Tu compra a calculadora, tu paga, né, por aquele equipamento, então tu acredita que o resultado que ele te fornece para o logaritmo, para o seno, para o cosseno deve estar correto, né? Não há razão para a gente duvidar, né, de que aqueles valores ali expressos são realmente corretos, tá? Só que tem um detalhe muito importante, né, pessoal? Eu uso calculadoras, eu uso computador e quando eu já comprei calculadoras, já comprei diversas calculadoras diferentes ao longo da minha vida. E nos manuais que acompanham as calculadoras, vem ali as instruções, né, de como obter este ou aquele resultado, tal, como fazer diversas operações, mas não em nenhum manual consta como as calculadoras efetuam, né, o cálculo do logaritmo. Isso, claro, os fabricantes não vão revelar, né, para os seus concorrentes como é que elas executam um determinado cálculo. Não vai fazer porque isso é uma questão de concorrência, né? O que diferencia um modelo do outro, né, é a capacidade de processamento, a velocidade, né, a quantidade de algarismos que ela usa para representar um determinado valor, né? Então tem pessoas que se dispõem, né, a pagar mais ou menos por uma calculadora porque ela vai fazer mais ou menos operações com maior ou menor complexidade e, evidentemente, né, e tem um grau de confiança, né? Se vocês comparam uma calculadora de uma empresa X, né, vocês depositam a confiança naquela empresa. Vocês acham que aquela calculadora fabricada por aquela empresa realmente vai resolver, né, as necessidades que vocês terão pela frente, né? Isso é natural. E o que aconteceu com o passar do tempo, pessoal? Até ali o finalzinho do século XX, até os anos 80, do século XX, em muitas universidades, nos cursos de ciências exatas, principalmente, eram desenvolvidas nas disciplinas de matemática o detalhamento do cálculo, especialmente das funções logarítmicas e funções exponenciais, né? Então era explicado passo a passo de como é que isso era feito. Por quê? Porque naquele momento, né, estamos falando aqui do início dos anos 80, até aquele momento ainda as calculadoras eram muito caras. Os dispositivos eletrônicos estavam chegando no Brasil, eram muito caros em muitos sentidos, né? Eram caros porque realmente a pessoa tinha que despender muito dinheiro e eram caros porque eles funcionavam mal. Tinham baterias que duravam pouco, tinham que ficar conectadas a toda hora na tomada, então isso gerava muito desconforto aos usuários. Com a evolução, as calculadoras foram se tornando melhores, mais eficientes e mais baratas. Hoje é muito barato obter uma calculadora e com o avanço da internet, né, que ocorreu aqui no início do século XXI, principalmente, as calculadoras online elas ganharam muito espaço, né? Hoje é possível fazer cálculos digitando ali as operações numa linha da internet, né? Então isso popularizou de tal modo, né, as calculadoras que é muito fácil, digamos assim, né, a pessoa calcular uma função exponencial, um logaritmo, usando um dispositivo eletrônico ou sabendo, né, o mínimo de conhecimento de digitar um comando ali para obter esses resultados, né? Então isso modificou enormemente a abordagem dessas funções nos cursos de graduação e aos poucos essas disciplinas introdutórias deixaram, né, de abordar como de fato essas funções eram e são calculadas, né? Nessa disciplina de cálculo 2, vocês vão ter uma visão geral de sequências e séries numéricas, inicialmente, depois séries de potências, onde vocês vão encontrar entre as séries de potências algumas representações das funções logarítmicas, funções exponenciais, seno, cosseno e outras funções trigonométricas.
aí vocês vão ter uma ideia de como essas funções são calculadas usando estas séries. Tá? Então esse é um dos objetivos, né, dessa etapa aqui do curso. De modo geral, na verdade, o objetivo é estudar a ideia de convergência de sequências e a convergência de séries numéricas e séries de potências e as suas representações. Né? Vocês devem procurar assim, enxergar, né, estas ideias, esses conceitos de sequências e séries como ferramentas, como estratégias de resolução de problemas de matemática, de engenharia, de física, enfim, tá? As áreas de conhecimento que utilizam, né, das representações matemáticas na solução dos seus problemas. Tá? Então eu atualizei o plano de ensino e já incluí lá no plano de ensino a referência bibliográfica que será utilizada a partir da aula de hoje, que é o volume 2 do livro do Anton, uma vez que no volume 1, né, a gente estudou todos os conteúdos relacionados ao cálculo das integrais, integrais indefinidas, integrais definidas, suas aplicações de cálculo de áreas, volumes, etc. E aquela parte inicial do estudo da diferencial, tudo isso estava lá no volume 1. Né? E agora, a partir da aula de hoje, a gente vai estudar os conteúdos do volume 2. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui aqui no plano de ensino. Opa, deixa eu mostrar aqui. No plano de ensino até agora, né, os exercícios e os conteúdos eram previstos ali no volume 1, ó. E agora, lá na parte final do plano de ensino, que nós estamos chegando aqui, né, no final de outubro, iniciando o estudo desses assuntos aqui, ó, sequências e séries. Ó, cálculo volume 2, acesso online pelo site da Biblioteca Central da PUC, né? E aqui na página do Moodle está o link permanente lá, ó, né? É só clicar ali, aí vai abrir o livro e nós vamos iniciar então o estudo lá do capítulo 9, né? Que é intitulado Séries Infinitas. Né? Então lá no marcador deste livro, vocês vão colocar aqui, ó, no marcador, tá vendo ali na página, na parte inferior da tela ali, ó, número 56. Né? E daí vai, né, seguindo este capítulo. Então é interessante aqui, pessoal, de observar, né, essa foto, ó, é uma foto muito bonita ali dos trilhos, né, de uma via férrea. Vocês estão observando aqui, né, nesta foto, né, que se a gente olhar assim, ó, lá, né, no infinito, digamos assim, a sensação, né, a perspectiva da foto nos dá uma impressão de que os trilhos, né, essas duas retas aqui, elas vão se encontrar em algum ponto no infinito, né? Certo? Então, essa é uma ideia interessante de convergência, né? De fato, dentro da geometria projetiva, né, duas retas paralelas se encontram no infinito, né? Então, essa é uma ideia bem interessante que é preciso trabalhar bem, né, dentro da nossa cabeça para entender o que isso significa. Então, o autor aqui explica, né, que neste capítulo consideraremos séries infinitas que são somas que envolvem um número infinito de termos. Então, as séries infinitas desempenham um papel fundamental tanto na matemática quanto na ciência. Elas são usadas, por exemplo, para aproximar funções trigonométricas e logarítmicas, resolver equações diferenciais, calcular integrais difíceis, criar novas funções e para construir modelos matemáticos de leis físicas. Então é isso que eu falei para vocês. Então ele explica aqui, né, como é impossível efetuar diretamente a soma de um número infinito de termos. O objetivo será definir exatamente o que entendemos por soma de uma série infinita.
Porém, diferentemente das somas finitas, nem todas as séries infinitas têm realmente uma soma. Portanto, precisamos desenvolver ferramentas que determinem quais séries infinitas têm soma e quais não têm. Tá? Então, mostraremos como as séries infinitas são utilizadas para calcular quantidades como o logaritmo de 2, o e, o seno de 3 graus e o π, como elas são usadas para criar funções e, finalmente, como são usadas para modelar leis físicas. Então, são várias aplicações que o autor já apresenta aqui no início. Então, a ideia inicial aqui deste capítulo é a definição de sequência. Então, informalmente, uma sequência infinita, ou simplesmente uma sequência, é uma sucessão sem fim de números chamada de termos. Então, entende-se que os termos têm uma ordem definida, isto é, há um primeiro termo A1, um segundo termo A2, etc. Então, tipicamente, uma sequência é escrita dessa forma aqui, ó, A1, A2, A3, A4, pontinhos. Então, onde os pontos são usados para indicar que a sequência continua indefinidamente. Então, alguns exemplos aqui, a sequência aqui dos primeiros números naturais, 1, 2, 3, 4, pontinhos. A sequência dos números pares, 2, 4, 6, 8, pontinhos. Depois tem a sequência de frações, em que o numerador é 1 e o denominador vai aumentando de 1 em 1. 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, etc. E aqui os números que representam as potências de menos 1. 1, menos 1, 1, menos 1, são os valores alternados aqui. Bom, então, cada uma dessas sequências tem um padrão. Então, o que ele está dizendo aqui? Essa sequência que eu estou agora destacando na tela, é uma sequência formada de números múltiplos de 2. O primeiro elemento é o 2, o segundo é 4, o terceiro é 6, o quarto elemento é 8. Então, essa sequência ela pode ser representada pela fórmula 2n. Então, este termo aqui é o chamado de termo geral desta sequência, é f de n igual a 2n. Então, a vantagem de sabermos o termo geral é que, se eu quiser calcular o 37º termo da sequência, eu só substituo 2 por 37, desculpe, eu substituo o n por 37, vai ficar 2 vezes 37, que é 74. Então, para calcular qual é a vantagem do termo geral, eu não preciso calcular todos os termos para chegar no 37. Eu obtenho diretamente o 37º termo, ou qualquer outro, bastando substituir o n, que é um número natural, na fórmula ou no termo geral da sequência. Então, essa é a ideia básica. O domínio das funções que representam a sequência são o domínio é o conjunto dos números naturais. Em vez de a gente representar por f de x, que é geralmente a notação utilizada lá no cálculo diferencial, pessoal? Aqui a gente vai usar f de n ou a índice n. Então, aqui nesse primeiro exemplo, o autor pede para a gente identificar ou determinar o termo geral de cada uma das sequências escritas aqui. Então, nesse item A, vocês observam aqui, a sequência é formada pelos números, pelas frações 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos e assim por diante. Então, o que a gente observa aqui, que no numerador dessas frações, a gente tem o número natural 1, 2, 3, 4, então o termo vai ser o n, no numerador, e no denominador é sempre o consecutivo, do numerador. 2 é o consecutivo de 1, o 3 é o consecutivo do 2 e assim por diante. Então, esta sequência do item A é a divisão do n pelo n mais 1, que é o que ele apresenta aqui. Então, ele vai representar essa sequência do item A como sendo a sequência 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, pontinhos, e o próximo termo, n sobre n mais 1, que é o chamado termo geral desta sequência do item A. Aqui no item B, ele apresenta uma sequência que é formada pelas frações 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16, etc. O que a gente observa? O numerador é sempre 1, e no denominador a gente tem potências sucessivas de 2. 2 na 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, 2 na 4 é 16, então essa sequência aqui do item B será 1 sobre 2 na n, onde o n começa em 1.
né? E aí vai dar o primeiro termo, depois o segundo, o terceiro e assim por diante. A terceira sequência, o item C, nós temos lá 1 meio, menos 2 terços, 3 quartos, menos 4 quintos, etc. Então, nesse item C, nós temos uma sequência que tem valores com sinais alternados, né? No numerador, a gente tem números, a sequência dos números naturais, 1, 2, 3 e 4, e no denominador o sucessor, né? 2, 3, 4, 5, o sucessor do numerador, e vai alternando o sinal. Então eu vou usar as potências de menos 1 para alternar o sinal e eu vou modificar levemente ali o item A. Então a resposta, a formulação desta sequência do item C é que nós temos 1 meio, menos 3 quartos, menos 2 terços, desculpe, 3 quartos, menos 4 quintos, menos 1 na n mais 1 vezes n sobre n mais 1. Então quando o n for 1, vai dar positivo, porque essa potência aqui será par. O expoente, melhor dizendo, dessa potência será um número par. Menos 1 dá 1 mais 1, menos 1 ao quadrado dá 1. 1 sobre 2, que é o primeiro termo. Quando n for 2, essa potência aqui será menos 1 ao cubo, que é um negativo. Então vai dar menos 2 terços. Então com esse fator aqui, ó, menos 1 elevado na n mais 1, é possível alternar entre sinal positivo e negativo, ó, positivo e negativo, positivo e negativo. Então esta é a forma do termo geral desta sequência. Menos 1 na n mais 1, vezes n sobre n mais 1. E no item D, aqui do primeiro exemplo, né, nós temos aqui ó, a sequência de números primos. Desculpe, números ímpares. 1, 3, 5, 7, o próximo, então, pela lógica, é 9, depois vem 11, etc. Né? Então, como eu tenho aqui números ímpares, os números ímpares são números multiplicados por 2 vezes n menos 1. Né? Quando n é 1, 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Quando n é 2, 2 vezes 2, 4, menos 1 dá 3. Quando n é 3, 2 vezes 3 é 6, menos 1 dá 5, e assim sucessivamente. Então, o termo geral dessa sequência é 2n menos 1. Alguma pergunta aqui, pessoal, sobre esses itens do exemplo 1? Tá? Eu peço que vocês acompanhem no livro, que essa primeira aula, então, sobre sequências, eu vou fazer essa explicação aqui das ideias constantes nesse capítulo. Então, na notação que é mais simplificada, é usual escrever assim, ó, o AN entre chaves, simbolizando que o N vai de 1 até mais infinito, ou a N vai de 1 até infinito. Eu prefiro essa notação do mais infinito aqui, com as chaves, né? Então, por exemplo, essa sequência, que é a primeira ali do item do exemplo 1, vai ser representada por chaves n dividido por n mais 1, com n de 1 a mais infinito. É uma forma sucinta, é muito mais compacta de escrever, né, os termos assim desenvolvidos. Né? Esta segunda, que contém as potências de 2 no denominador e o 1 no numerador, o termo geral é 1 sobre 2 na n, quando n vai de 1 a mais infinito. Essa aqui é aquela sequência alternada, menos 1 na n mais 1 vezes n sobre n mais 1, que está representado aqui. E aqui, por último, a sequência dos números ímpares, 1, 3, 5, etc., 2n menos 1, que é esta notação aqui com as chaves. Então, o n é chamado de índice da sequência. Qualquer letra, né, pode ser utilizada para representar o índice. Em muitos livros se usa a letra I, a letra K, né? Isso é irrelevante. Né? Geralmente se usam as letras que estão ali na parte central do alfabeto para representar os índices de uma sequência. Tá? O K, o L, o M, o N, o I são os elementos que geralmente são usados como índices de sequências. Então a gente pode escrever desta forma aqui também, ó, em vez de começar em 1, né, que ele começa aqui, ó, 1 sobre 2 na n, quando n é 1, dá 1 meio, né, quando n é 2, dá 1 quarto. Pode ser representado assim, ó, 1 sobre 2 na n menos 1, né, quando n vai de 1 a mais infinito, aí vai dar 1, depois vai dar 1 meio, vai dar... Então, esta sequência aqui, essa notação aqui, ó, representa essa sequência. Né? Veja, quando n é 1, vai dar 1 sobre 2 na 0, que é 1. Quando n é 2, vai dar 1 sobre 2 na 1, que é 1 meio. E assim por diante. Né?
Porém, essa mesma sequência, 1 meio, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo, pode ser representada por esta notação aqui, ó, que é mais simples, né? 1 sobre 2 a n, quando n vai de 0 a mais infinito. Né? Então, o que ele quer dizer com isso é que, em geral, né, uma sequência tem mais de uma forma de ser escrita usando um termo geral com alguma modificação. Não existe uma solução única para representar a sequência ou a sucessão de números naturais, de números que dependem de números naturais. Né? Então, uma sequência é uma sucessão sem fim de números que ele está dizendo aqui. Né? Isto é, o domínio das funções que representam as sequências é o domínio do conjunto dos números naturais, que é um domínio que tem limite inferior, né? Vamos imaginar que o conjunto dos números naturais começa em 0 ou em 1. Eu prefiro começar em 1, mas isso vai ser detalhado mais adiante. Mas ele não tem limite superior, né? Não existe um número natural que seja o maior de todos. Eles não têm, é ilimitado superiormente. É limitado inferiormente, mas superiormente não. Então, uma sequência é uma função cujo domínio é um conjunto de números inteiros, né? De modo geral. Até pode começar com números negativos do domínio da função. Então, os gráficos das sequências vão ser pontos semelhantes àqueles pontos usados lá no gráfico das funções de variável real, porém vão ser pontos isolados, né? Por exemplo, a sequência é 1 sobre n, ó. Quando n é 1, 2, 3, etc. Então, quando n é 1, a gente faz o cálculo aqui, ó, divide 1 por 1 dá 1. Ó, tá ali, ó. Quando n é 1, o y é 1. Quando n é 2, 1 dividido por 2, 1 meio. Tá aqui, ó. 1 meio. É o valor correspondente ao n igual a 2. Quando n é igual a 3, 1 terço. Depois 1 quarto, depois 1 quinto. Né? Que é uma restrição, é um pedaço, né? É uma restrição da função 1 sobre x, quando x varia no conjunto dos números reais. Né? Lá no conjunto dos números reais, eu teria uma curva que é correspondente a esse pedaço aqui da hipérbole y igual a 1 sobre x. Né? Como eu tenho somente valores inteiros positivos aqui no domínio, são somente essas bolinhas aqui, ó, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto e assim sucessivamente. Tá? Bom, então, a grande questão é como determinar o limite de uma sequência quando n vai para mais infinito. A gente vê muita discussão, né, pessoal, sobre vários problemas que na vida das pessoas remetem a esse estudo de limites e sequências. Por exemplo, no caso de uma doença infecciosa, né, que está acometendo um grande número de pessoas. Qual é a preocupação? É que essa doença seja contida, né? Ou seja, fazer com que essa sequência de número de pessoas infectadas pare de crescer, né? Porque se o número de pessoas infectadas por uma certa doença cresce, né? Além de causar, né, o malefício da própria doença, as pessoas precisam ser tratadas, precisam ser internadas, muitas vezes, etc. Tem todo um desconforto, as pessoas sofrem e tem um custo econômico, né? E isso tudo, então, causa, né, preocupação na sociedade. Então, um dos objetivos, neste caso, é fazer esse tipo de estudo para fazer uma previsão, né, de quantas pessoas estariam infectadas no futuro, sabendo se o comportamento da doença, a reação das pessoas, etc. Um outro problema bastante importante, que está relacionado, por exemplo, ao planejamento, né, econômico, planejamento dos países, é o estudo do crescimento populacional. Né? Por exemplo, no Brasil, hoje, a população gira em torno de 215 milhões de pessoas. Nós estamos no ano de 2020. Então, a população brasileira tem 215 milhões de pessoas, mais de 80% dessas pessoas moram em cidades, né? Moram no meio urbano. Em torno de menos de 20% moram no ambiente rural, né? Isso significa que as cidades, né, têm que prover infraestrutura de escolas, saneamento, hospitais, para essas pessoas que
moram nas cidades. Tem que ter transporte, né? Tem que ter segurança. Então, uma série de implicações tem este fato. Se você olharem os gráficos do IBGE, né, nos anos 50 do século passado, anos 60 do século passado, em torno de 60% da população brasileira era rural, né? Então, a maioria da população hoje vive nas grandes cidades e nas cidades de pequeno e médio porte, né? Isso significa que o perfil populacional mudou, então, né, é preciso saber, né, fazer esse tipo de previsão, pelo menos é uma das aplicações da ideia de sequências. Isso pode ser importante para um país, no caso o nosso país, o Brasil, e também para o mundo inteiro, né? Fazer estudos populacionais para ver, né, qual vai ser a população daqui a 50, daqui a 100 anos, para saber qual é a infraestrutura necessária para atender as necessidades dessas pessoas, né? Então, existem muitas aplicações que podem ser pensadas, né, calcular o limite de uma sequência quando n vai para infinito. Como vai ser o comportamento de uma aplicação financeira daqui a 10, daqui a 20 anos, né? Por exemplo, a dívida de um Estado, a dívida de um país, ou a dívida de uma pessoa, quando ela contrai um financiamento habitacional, por exemplo, que geralmente é uma dívida de longo prazo. Então, isso corresponde matematicamente a calcular o limite de uma sequência quando n vai para mais infinito. Então, nós temos aqui, ó, diversas situações. Ó. Nesse primeiro gráfico aqui, do lado esquerdo da figura, né, da página, nós estamos vendo a figura 9.12, esse gráfico que eu estou destacando aqui com o mouse, é da sequência n mais 1, que, obviamente, à medida que o n aumenta de valor, a sequência está indo para mais infinito, né? Então, como está dito ali, ó, os termos da sequência n mais 1 crescem sem cota. O que ele quer dizer isso? Que essa sequência n mais 1 é uma sequência divergente, ela não possui limite quando n vai para mais infinito. À medida que o n aumenta de valor, o valor do y também aumenta. No segundo exemplo, que é a sequência de valores alternados, menos 1 elevado na n mais 1, ora os valores são positivos, ora são negativos. Ó. Vai dar 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Então, como a sequência fica oscilando entre esses dois valores, ela não converge, ela diverge essa sequência. Então, os valores da sequência menos 1 na n mais 1 oscilam entre menos 1 e 1. Já os termos da sequência n dividido por n mais 1, vocês observem aqui, ó, à medida que a gente vai substituindo os valores do n por valores cada vez mais elevados, a tendência dessa divisão aqui, ó, é se aproximar de 1. Tá? Ó, 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos. À medida que o n aumenta de tamanho, a gente observa que essa divisão aqui vai se aproximando cada vez mais do número 1. Isso a gente pode ver, né, computacionalmente. Se vocês pegam lá, por exemplo, 100, divide lá 100 por 101, dá um número bem próximo de 1. Bota lá n igual a 1000. 1000 dividido por 1001 dá um número mais próximo de 1 ainda. Quanto maior for o n, que vocês escolhem. Se vocês colocarem um n muito, muito, muito elevado aqui, nesta expressão, dependendo da calculadora que vocês vão usar, o resultado vai dar igual. Então, na verdade, o que acontece é que essa sequência converge, ela tende para o valor limite 1. Da mesma forma, essa sequência aqui, ó, 1 mais 1 menos 1 meio na n, também tende a um valor limite de 1, só que de forma oscilatória. Porque, ora, o valor é inferior a 1, ora superior. Inferior, superior. Inferior, superior. Né? Então, a convergência aqui, neste último gráfico, é uma convergência oscilatória, por valores ora em excesso, ora em falta, mas vão se aproximando de 1. Né? Então, essa é a ideia. O que ele está querendo mostrar? Que no primeiro gráfico, aqui à esquerda, não há um número do qual os valores se aproximam. Nesse segundo gráfico também a sequência não converge para nenhum número, porque ela oscila entre menos 1 e 1 e não se aproxima de nenhum deles indefinidamente. Enquanto nos dois gráficos, esse aqui que eu estou com mal, os dois gráficos da direita aqui, ó, as sequências mostradas convergem para 1. No primeiro gráfico, de modo monótono, vai aumentando, né, indefinidamente até
ficar praticamente igual a 1, a ideia de convergência, e aqui é uma convergência oscilatória, hora maior, hora menor, hora maior, menor, vai oscilando aqui e se aproximando de 1. Então a gente diz, né, que neste caso que uma sequência converge para uma sequência AN converge para o limite L se dado qualquer número epsilon existir um número inteiro positivo n tal que a diferença AN menos L menor que epsilon se o n maior ou igual que n. Nesses casos escreveremos o limite do AN quando n vai para mais infinito igual a L. E uma sequência diverge quando não convergir para algum limite finito, né? Bom, o que acontece, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui um outro texto aqui. Para facilitar a nossa vida, né, nós vamos usar uma forma de representar estes cálculos usando o que a gente chama de restrição e as propriedades das sequências. Né? Então, esse aqui é um texto que depois eu vou disponibilizar ali no Moodle. Né? Então, a gente vai dizer assim, ó, o único limite que interessa no estudo das sequências é o limite no infinito. Isto é, se existe o limite do AN quando ele vai para mais infinito, dizemos que a sequência AN converge. Caso não exista limite, ou esse limite exista, mas seja infinito, dizemos que a sequência diverge. Né? Então, se o limite do AN for mais infinito ou menos infinito, a gente também vai dizer que a sequência é divergente. Então, a convergência ou a divergência não importa, não tem ligação de como ela se inicia, ela depende apenas da cauda, né? Lá dos valores quando o n cresce muito. Tá? Não interessa o A1, o A2 ou o A3. Né? As quantidades finitas de termos que tem lá no início não tem nenhuma relação com a convergência. O que interessa é o comportamento quando o n vai para mais infinito. Né? Então aqui ó, são as propriedades operatórias, né? Duas sequências, uma converge para A e outra que converge para B, quando o n vai para infinito. Então, por exemplo, o limite de uma constante quando o n vai para infinito é igual a C, o limite de C vezes AN vai ser C vezes o limite do AN, que é C vezes A. Se eu tiver uma soma de dois termos, eu tenho o limite do primeiro mais o limite do segundo termo, ou seja, A mais B. Se eu tiver a diferença, vai ficar a diferença, limite do AN menos o limite do BN, que é igual a A menos B. E se eu tiver um produto, eu vou multiplicar os limites, A por B. E se eu tiver uma divisão, eu vou dividir os limites desde que o denominador, evidentemente, seja diferente de zero. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de que a gente pode usar a regra de L'Hopital para verificação de limites em que ocorrem indeterminações da forma zero sobre zero, infinito sobre infinito ou zero vezes infinito. Tá? Por exemplo, vamos fazer algum desses exemplos aqui. O limite de 1 sobre n. Né? Ó, solução. Primeiro exemplo aqui. Quero calcular o limite Opa, por que ele não está deixando aqui? Ah, peraí um pouquinho, pessoal, vou ter que fazer uma jogada aqui, só um pouquinho. Ver se eu consigo aqui. Pronto. Agora vai lá. Ainda não me permite calcular esse limite aqui, né? Mas que coisa séria. Limite de 1 sobre n, quando n vai para infinito. Então, vou fazer o seguinte, vou abrir outro arquivo aqui. Coisas do Word aqui. Aí eu abro aqui e trabalho com os dois. Ó, o objetivo no primeiro exemplo ali era calcular esse limite aqui. Ó. Limite... Deixa eu botar aqui. Limite. Aqui. Limite n, flechinha, cadê a flechinha? Mais infinito.
e 1 sobre n. Então, pessoal, que a ideia é a seguinte, ó. Você tem que imaginar assim, né? O que acontece com essa sequência à medida que o n aumenta seus valores, né? Então, assim, aqui esse resultado, né, ele é igual a zero, né, porque o denominador ele cresce sem limite superior, enquanto o numerador ele é constante, né? Vocês podem até pensar assim, né, em termos de substituição de pontos. Imagina se o n for igual a 100, essa divisão aqui vai dar 1 sobre 100, que é 0,01. Mas se o n for igual a 1000, já vai dar 0,001. Né? Então, à medida que o n vai crescendo, a tendência dessa sequência aqui é convergir para zero. Né? Então, por isso que esse limite é igual a zero. Vamos ver o segundo exemplo aqui. 1 sobre raiz de n. Então, aqui é a mesma coisa. A diferença é que nesse caso aqui, no segundo exercício, ou no segundo exemplo, eu tenho uma sequência que vai convergir para zero um pouco mais lentamente que aquela ali. Tá? Mas observe que é uma situação análoga que acontece aqui nesses dois exemplos. O numerador, tanto nessa expressão aqui quanto nessa, os dois numeradores são constantes, né? Porém, o denominador aqui, ele cresce mais rápido, que a raiz quadrada é menor do que n, né? Por exemplo, quando n é igual a 10.000, a raiz quadrada é 100, né? Mas na medida que o n vai para infinito, tanto este fator aqui converge para zero, quanto o fator 1 sobre n, 1 sobre raiz de n. Então, essas duas sequências vão convergir para zero, porém, a sequência 1 sobre raiz de n vai convergir mais lentamente para zero do que a sequência 1 sobre n. Tá, pessoal? Vocês podem me perguntar aí, se tiverem dúvidas. Terceiro exemplo, 1 sobre n ao quadrado. Aqui são todos exemplos de sequências que convergem para zero. Certo? Então, aqui vocês podem até pensar assim, mas como é que a gente, né, pode fazer uma simulação, digamos assim, né, desses resultados, né? Ó, pense assim, aqui vocês, deixa eu mostrar para vocês aqui, se eu consigo abrir o Octave aqui. Ah, tá aqui, ó. Aqui está o Octave, tá? Opa. O Octave, né? Vejam, por exemplo, se eu substituir n por... vou pegar um vetor aqui formado por números naturais, tá? De 10 em 10. Então aqui, ó, eu só peguei uma parte, né? Veja, se eu calcular o y igual a 1 sobre u ao quadrado, vou ter que fazer um for aqui. Isso que eu quero. Vou refazer aqui o exemplo. Vou refazer aqui. For i igual a 1 até 10. Vou pegar o y na posição i é igual a 1 dividido por u na posição i elevado ao quadrado, boto ponto e vírgula e vende, né? Então aqui eu vejo que o y vai dar números cada vez mais próximos de zero, né? 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a menos 4,
10 a menos 4, né? Então vai convergindo para zero à medida que o n aumenta de tamanho, né? Então essa sequência 1 sobre n ao quadrado vai convergir para zero quando n vai para infinito, porque o denominador cresce sem limite superior, enquanto o numerador é constante. Outro exemplo aqui, 1 sobre 2 na n. Né? É a mesma coisa, só limite quando... Aqui. Limite quando o n vai para infinito de 2, 1 sobre 2 na n. Né? Observa, vamos fazer aqui uma verificação. Né? Aqui, os primeiros termos da sequência. Um sobre 2 na n. Vamos imaginar aqui, né? N maior ou igual a 1, né? Certo? Então, observa, se eu escrever aqui os primeiros termos dessa sequência, para a gente imaginar o que acontece. Quando n é 1, vai ficar 1 sobre 2. Né? Quando n é 2, vai ficar 1 sobre 4. Né? Porque 2 ao quadrado é 4. Depois, quando n é 3, vai ficar 1 sobre 2 ao cubo, que é 8. Depois, 1 sobre 16. 1 sobre 16. E assim por diante, tá? Então, o que acontece nessa sequência? O numerador é constante igual a 1 e o denominador está aumentando de tamanho. Então, a tendência dessa divisão, à medida que o n vai para infinito, é convergir para zero. Então, todas essas sequências são exemplos dessa situação. Todas elas são muito parecidas. O numerador é constante igual a 1 e o denominador cresce sem limite. Então, a tendência dessas divisões todas é convergirem para zero. Já a sequência 2 na n, ali, que é o exemplo 5, ó, 2 na n, vamos ver o exemplo 5 aqui. Vou copiar aqui que é mais fácil. Limite, quando n vai para infinito, de 2 elevado na n, né? Ó, quando o n vai aumentando de tamanho, vamos pegar aqui, inserir a sequência, para enxergar, né? É bom. Isso aqui é bom fazer isso no início dos estudos, depois a gente vai automatizando certos resultados aqui. Ó. Imagina então, né, o n assumindo valores crescentes aqui neste conjunto. Então, o que vai acontecer? Quando n é 1, vai dar 2. Né? Quando n é 2, vai dar 2 ao quadrado, que é 4. 2 ao cubo, 8. 2 a 4, 16. Né? Certo? Então, essa sequência aqui, ó, ela vai ter valores cada vez maiores à medida que o n vai aumentando de tamanho. Então, a tendência é que esse limite seja mais infinito. Então, a gente vai escrever isso que quer dizer a sequência... Observação. A sequência sequência 2 na n diverge. Essa aqui, por exemplo, a gente vai dizer assim, ó, sequência, vamos botar aqui para a gente começar a acostumar com a nomenclatura, né? A sequência sequência 1 sobre 2 na n vai dizer que ela converge para zero. O limite dessa sequência igual a zero significa que ela converge para zero. A mesma coisa vale
para as três primeiras ali. Já a sequência n vezes π, quando n é maior ou igual a zero, ela vai ser uma sequência divergente. Né? O que vai acontecer? Não, essa vai ser convergente. Essa sequência formada. Qual é o limite, né? O limite, quando n vai para infinito, de seno de n vezes π. Vamos ver se eu acho π aqui. Bom, quando n é um número inteiro, essa sequência aqui, ela vai ser formada sempre pelos mesmos valores. Estou falando da sequência seno de nπ. Quando o π é substituído, né, por valores... Deixa eu esqueci do índice aqui. Seno de n vezes π. Então não interessa aqui, se o n é maior ou igual a zero ou maior ou igual a 1, tá? Sempre que eu substituir o n por um número inteiro, né, isso aqui vai dar seno de zero, seno de π, né, depois vai dar seno de 2 vezes π, seno de 3 vezes π. Como o π está sendo multiplicado por um número inteiro, todos esses resultados aqui serão iguais a zero. Né? Portanto, essa sequência, na verdade, é uma sequência constante igual a zero e o limite é zero. Né? Então, por isso que é importante a gente fazer essa inspeção, né, da sequência quando a gente substitui n sobre 2n mais 1. Né? Vamos voltar aqui. Esse é o exemplo. Exemplo 7 aqui. Quero calcular o limite. Vou pegar aqui essa expressão, vai ficar mais fácil de eu editar aqui. Limite de n sobre 2n mais 1. Quero calcular esse limite. Então vejam, aqui eu posso fazer uso da regra de L'Hopital. Tá? Eu faço o seguinte, eu trabalho com a função de variável real f de x igual a x dividido por 2x mais 1. Né? Quando x vai para infinito, essa expressão aqui vai para infinito, que é o próprio x, e 2 vezes x, quando o x vai para infinito, também vai para infinito. Né? Então, o limite, quando o x vai para infinito, x, flechinha, mais infinito, de x sobre 2x mais 1, tá? É uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Tá? Então, pela regra de L'Hopital, eu posso substituir esse limite pelo limite que consiste em calcular as derivadas do numerador e denominador, respectivamente. Eu posso substituir esse limite assim. Vai ficar o limite de... Vou botar aqui, derivada de x, derivada de 2x mais 1. A gente calcula as derivadas separadamente, tá? Isso é possível pela regra de L'Hopital. Né? Então vai ficar o limite de, vamos escrever aqui passo a passo, nesse exemplo, depois a gente vai fazer mais rápido. Derivada de x é 1, derivada de 2x mais 1 é 2. Né? Isso aqui é uma constante e o limite é 1/2. Tá? Então a conclusão, se o limite da variável real x sobre 2x mais 1 é 1/2, o limite da sua restrição nos naturais tem que ser 1/2 também. Então a conclusão é que aquele limite considerado dentro do conjunto dos números naturais, que é um subconjunto do conjunto dos números reais, tem que ser o mesmo, ou seja, 1/2. Tá? Então eu posso, quando o limite é uma indeterminação, né, isso aqui é uma indeterminação, infinito sobre infinito.
seria aqui? O símbolo para infinito sobre infinito. Então, nesses casos, a gente pode usar a regra de L'Hopital, né, como é conhecido lá do cálculo diferencial. Tá? N sobre E na N, ó, a mesma coisa. Vamos calcular aqui. Quero calcular o limite, esse é o exemplo 8. O que vai acontecer aqui? O limite, quando o N, flechinha, infinito, a seguinte divisão. Ó, vamos analisar aqui. É N sobre E elevado na N. Tá? Então, aqui, ó, como o numerador é N, ele vai para infinito, que é o próprio N. E como no denominador eu tenho E na N, E é o número de Euler, né, que é aproximadamente 2,7, as potências sucessivas de E na N também vão para infinito. Então, isso aqui é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Tá? É a mesma coisa, é a mesma indeterminação. Vou copiar daqui para ser mais rápido. Então, eu uso a regra de L'Hopital. Tá? Eu posso usar a regra de L'Hopital trabalhando com essa função aqui, ó. Função de variável real que é obtida substituindo a variável n pela variável x. Então, eu vou ter o limite quando x vai para mais infinito. Da função que é x, vou botar aqui o símbolo da divisão, x dividido por e na x. Então, observa, ó, no conjunto dos números reais, né, quando o x aumenta de valor, o numerador dessa expressão destacada em tela é o x, vai para mais infinito. E e na x também vai para mais infinito. Então, eu tenho aqui uma determinação da forma infinito sobre infinito que eu posso usar a regra de L'Hopital. Então, esse limite ele pode ser calculado através do limite da divisão da derivada de x. A gente calcula as derivadas separadamente. Vamos escrever aqui, como eu disse, passo a passo. E na x, derivada. Então vai ficar o limite de, qual é a derivada de x? Em relação a x é 1. A derivada de e na x em relação a x é e na x. E agora eu tenho uma divisão, o numerador é uma constante e o denominador é a função exponencial e na x que vai para mais infinito. Então, 1 dividido por infinito, o limite é 0. Então, a conclusão, já que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números reais, este limite aqui também tem que ser igual a 0. Tá? Ou seja, o que significa dizer que o limite, né, de uma divisão é igual a 0? Não significa dizer que se eu pegar uma calculadora, né, e fizer o cálculo vai dar exatamente 0. Significa dizer que à medida que eu aumento o valor do n e faço o cálculo dos termos da sequência, o resultado dessas divisões vão se aproximar arbitrariamente de 0. Ou seja, o que significa arbitrariamente de 0? Este número aqui, resultante da divisão do n sobre e na n, ele fica tão próximo de 0 quanto eu quiser. Tá? Dito de outra forma, eu posso tornar essa divisão menor do que qualquer número positivo imaginável. Isso significa dizer que o limite dessa divisão é 0. Tá? A gente deve interpretar, né, que uma igualdade de um limite é diferente de uma igualdade quando a gente faz uma conta com números exatos, digamos assim, em quantidade finita. Né? Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Essa é uma igualdade
que é uma soma finita de dois termos, 2 mais 2 igual a 4. Isso aqui é uma igualdade também, né? Mas ela é uma igualdade que expressa uma tendência, né? A gente diz que a sequência n sobre e na n tende a zero, ou que ela converge para zero, né? Ó, a sequência n sobre e na n, n sobre n converge para zero, né? E por que não precisa nem dizer que é quando n tende a infinito? Porque isso aí fica implícito, pessoal. Só tem sentido eu calcular o limite dessa sequência quando n vai para infinito, né? Então, isso está embutido a seguinte ideia: à medida que aumentamos o valor do n nesta fórmula, a tendência dessa divisão é se aproximar de zero. Por outro lado, como nós vimos aqui, né, no exemplo anterior, essa sequência aqui do exemplo 7, que é a divisão do n pelo 2n mais 1, vai tender a 1 meio à medida que o n vai para infinito. Então, a sequência, né, essa sequência aqui, ó, converge para 1 meio. Vamos escrever isso aqui. A sequência. Vou apagar esse limite aqui. Vamos usar n, né, que é a notação genérica, né? Ela converge para 1 meio. Quando que ela converge para 1 meio? À medida que o n aumenta de valor. À medida que o n vai para infinito, estas divisões resultantes aqui de n por 2n mais 1 vão se aproximar cada vez mais de 1 meio. Esse é o significado, né, deste limite. Por outro lado, essa sequência aqui, do exemplo 5, ela diverge, né, porque as potências sucessivas de 2, elas não se aproximam de um número, elas vão aumentando, né? E, portanto, a gente diz que a sequência diverge, né? Enquanto esta aqui, ó, essas 4 primeiras são sequências convergentes, né? Essa sequência aqui, a sequência 1 sobre n, converge para zero, quando n vai para infinito. A sequência 1 sobre raiz de n também converge para zero, porque à medida que o n vai aumentando de tamanho, o numerador é constante, divide por raiz de n, que aumenta mais lentamente que o n, mas aumenta. Então, a tendência dessa divisão também é convergir para zero. Da mesma forma, 1 sobre n ao quadrado converge para zero quando n vai para infinito, porque o denominador desta expressão vai aumentando de tamanho, certo? Então, em todos os casos, independente da lei da função, né, vocês têm que procurar pensar assim, né? Bom, como é que a gente simula, né, como é que a gente escreve os termos da sequência, né? Tipo, vocês podem imaginar assim, 1 dividido por 1 dá 1, depois 1 dividido por 2 ao quadrado, 1 quarto, né? Depois 1 sobre 3 ao quadrado, 1 nono. Depois 1 sobre 16. Então, os termos dessa sequência são todos formados por números que são frações, né? Em que o numerador é constante e o denominador está aumentando de tamanho. Então, é claro que a tendência dessa divisão aqui, à medida que o n vai para infinito, converge para zero. Tá? Mas então, assim, ó, n ir para infinito é um processo mental, né? Vocês têm que imaginar isso supondo valores cada vez maiores sem limite superior. Bota lá, n igual a 100, n igual a 1000, n igual a 1 milhão, n igual a 10 milhões. O que acontece com essa divisão? Ela vai convergir para zero. Então, essa é a ideia central aqui dos limites das sequências, né, que são trabalhados aqui tanto nesse texto, que depois eu vou explicar, quanto aqui no livro. Tá? Então, aqui no livro ele faz outros exemplos, ó, cita essas propriedades, né, e até mostra graficamente alguns exemplos aqui. Tá? Então, eu vou
encerrar aqui, são alguns exemplos até bem parecidos com aqueles exemplos aqui do texto, né, para vocês verem como ele calcula aqui, ele calcula aquele limite do n sobre n a n, que é zero, usando a regra de L'Hopital, né, certo? Então, sempre que for uma sequência que dá uma indeterminação da forma zero sobre zero ou infinito sobre infinito, vocês poderão usar a regra de L'Hopital. Então, tem outros exemplos aqui, tem o teorema do confronto, etc. Bom. Então, pessoal, essa é a primeira aula aqui sobre sequências, né? Na aula de sexta-feira eu vou trabalhar já a ideia de séries numéricas, né? Provavelmente vocês alguns de vocês já tenham trabalhado a ideia de convergência de progressões geométricas, né? E a soma das progressões geométricas que é possível quando a razão da PG, como a gente chama, é menor do que 1 em módulo, né? Existe até uma fórmula conhecida nos livros de ensino médio, que é a soma S infinito, que é 1 sobre 1 menos R, quando o R é um número entre menos 1 e 1, né? Esta é a soma da série geométrica, né? A gente vai, evidentemente, continuar usando aqui. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver a ideia de séries numéricas e a convergência das séries numéricas. Tá? Então, eu peço que vocês já localizem ali no livro, né, façam uma leitura, porque é isso que eu vou fazer na próxima aula. Tá? Eu vou trabalhar com os exemplos do livro e as propriedades e os exemplos básicos de séries que serão convergentes e séries divergentes. Né? Então, aqui a ideia das somas das séries é, já que as séries são infinitas, né, por definição, é um somatório quando o índice vai de 1 até mais infinito, é a gente fazer o que a gente chama de sequência de somas parciais da série. A gente soma uma parcela da série, soma duas, soma três, soma quatro, soma cinco, soma seis, etc. Isso vai dar uma sequência de somas, chamada sequência de somas parciais, e se essa sequência for convergente, a gente vai dizer que a série é convergente. E se a sequência de somas parciais não for convergente, se ela for divergente, a série também será divergente. Tá? Então esse é o conceito básico que nós vamos trabalhar aí a partir da aula da sexta-feira. Ok, pessoal? Então eu vou encerrando aqui e até sexta-feira. Falou, Arthur. E demais, tchau, tchau.